Mas muito bem, o que não te contaram sobre os escritos de Ellen White, tá? Vamos falar um pouquinho. Eu separei aqui alguns textos base, tá? Então, toda a nossa palestra aqui, ela vai estar dentro desses textos aqui, tá certo? Então, meu objetivo é mostrar os textos e depois discutir o assunto com você, tá bom? Outra coisa, por que, pastor, você está apresentando esse tema? Estou apresentando esse tema porque é um tema que nós, adventistas, precisamos compreender de uma maneira plena, tá? Isso é importante. E para que quando alguém for expor algo na igreja e tocar no assunto e falar determinada coisas, né, sobre esse aspecto, vocês estejam vacinados, vocês consigam filtrar o que é dito, tá certo? Vocês vão me entender ao longo da mensagem aqui de hoje, tá bom? Então, vamos lá, texto base. A primeira, bem conhecido, 2 Timóteo 3,16, em que diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus, tá? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? Habilitado. Então, a palavra nos habilita para quê? Para toda boa obra, tá? Esse é um texto importante e é o nosso texto base de hoje. Mas existe outro texto que eu quero compartilhar aqui com você, tá? Vamos lá. Outro texto é Apocalipse 22, 18 e 19. Então, olha o princípio desse texto. Lá diz o seguinte: eu, né, João, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, está se referindo ao Apocalipse, testifico, afirmo, confirmo. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, a princípio aqui está falando do livro do Apocalipse, né? Mas é um princípio geral. Nós não podemos acrescentar e nem tirar coisas da Bíblia, tá certo? Se assim fizermos, não será certo, tá ok? Outro texto, em 1 Coríntios capítulo 11, é um texto base para as nossas santas ceias, mas eu peguei aqui um ponto importante no capítulo 11, verso 28, diz assim: examine-se, né, examine a si mesmo, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então é interessante, quando você vai tomar a ceia do Senhor, não é o presbítero, não é o pastor, não é o diácono, ninguém que vai examinar para ver se você pode ou não tomar. Paulo está dizendo que você tem que se avaliar, tá certo? Então esse é um princípio bíblico, né? Muitas vezes a gente fica julgando as pessoas, mas primeiro a gente tem que fazer o quê? Avaliar a nossa pessoa, a mim, eu, tá certo? Esse é um outro princípio aí. Muito bem. A Marli chegou aqui, boa noite para você, Marli, e o Elson também. Estou vendo aqui o boa noite de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só colocar aí nos comentários, tá? Vamos avançar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, outro princípio. O reino de Deus, ele é recheado, né, de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então, não é comida e nem bebida, tá? Interessante, quando você vai para esse texto, Paulo está dizendo aqui que existem coisas mais importantes no evangelho do que comida e bebida, tá bom? Então, cuidado em colocar comida e bebida à frente do evangelho eterno, tá certo? Vocês vão entender o porquê, tá? Então, aqui eu coloquei 4 textos, né? Poderia colocar mais, são textos base aí para a nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. A natureza da Bíblia. Então, nós temos que entender que a Bíblia inteira é inspirada a palavra de Deus. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. A verdade de Deus encontra-se em sua palavra. Ninguém precisa procurar em outro lugar a verdade presente. Ou seja, a Bíblia é suficiente para dar toda a verdade necessária para nós. Tá ok? O tema de hoje é o que não te contaram sobre os escritos de Ellen White. Mas aqui eu estou falando da Bíblia para fazer um contraponto com os escritos de Ellen White, tá certo? Estou dizendo para vocês que toda a verdade presente em todos os tempos se encontra na palavra de Deus, ok? Então vamos lá.
Propósito da Bíblia. A Bíblia estabelece o padrão para o viver cristão. Então, é a regra de fé, ela é normativa para todos os cristãos. A Bíblia, os 66 livros, o cânon sagrado, né? Os livros, 66 livros que estão no cânon, né? Da Bíblia. Muito bem. Ela contém conforto, guia e conselho e o plano da salvação tão claro como um raio do sol. Tá? Então, a salvação você encontra de uma forma clara, visível, aquilo que você precisa saber sobre a salvação, você encontra claramente na palavra de Deus. Muito bem. Continuando. O Mi, do Laranjeira, chegou aí. Mi, boa noite, querido. Seja bem-vindo, tá? Terceiro, adapta-se às necessidades de todos, tá? Ricos, pobres, letrados, ignorantes, todas as idades e todas as classes. Então, a Bíblia, de uma forma geral, ela é universal. Ela atinge todos os povos, todas as nações, todas as culturas. Então, a Bíblia tem esse poder de alcance universal e de classes sociais, ok? Não existe uma tribo no mundo, uma classe social, onde a palavra de Deus não consiga alcançar o seu objetivo de levar à salvação. Esse é um ponto muito importante para você entender, tá certo? Então, vamos lá. Ela contém todo o conhecimento que é necessário para a salvação. Portanto, os homens devem apegar-se à Bíblia, crendo nela e obedecendo a ela, e então nenhum deles se perderá. Então, ela tem todo o conhecimento. Bom, pastor, do jeito que você está falando, então, eu que sou adventista e acredito nos escritos de Ellen White, então o senhor está dizendo que não precisa dos escritos de Ellen White. Então, eu vou dizer bem claro aqui, olhando para a câmera para você. Querido, não precisamos dos escritos de Ellen White. Mas, infelizmente, porque nós não fomos à Bíblia, nós não vamos à Bíblia, os escritos chegaram até nós. Deus levantou uma profetisa no meio de uma Babilônia, de uma confusão, né, naquele momento de 1844, e através dos escritos, ela orientou o povo à Bíblia, tá? Você vai encontrar diversos lugares ela dizendo que nós deveríamos estudar a Bíblia somente a Bíblia, tá ok? Então, os escritos dela, hoje, se valem pela falta de interesse nosso, por nós não termos, de alguma forma, usado a Bíblia como realmente ela é, tá? Então os escritos de Ellen White, ele é uma muleta, ele é o que seria? Tá, vocês vão ver a importância dele, tá? Tem a importância, e eu vou tentar aqui, de alguma forma, esclarecer a diferença de Bíblia e dos escritos de Ellen White. Para que serve a Bíblia? Para que serve os escritos de Ellen White, tá ok? Tá bom? Então, segura aí. O Antônio, né? Não tem mais feijoada. Domingo estou trabalhando. Então, tá bom. Então, gente, domingo foi cancelado, então, a feijoada lá do Jardim Pinheiros, tá certo? Obrigado pelo recado aí, irmão Antônio. Mas quando tiver, avisa a gente que a gente fala aqui. Seguimos. Primazia da Bíblia. Deve ser aceita como autorizada e infalível revelação da vontade de Deus. Ok? O que mais? Como tal, ela é a norma do caráter, o revelador das doutrinas, presta atenção, a Bíblia é revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Pastor, de onde você está tirando essas conclusões aí? Isso aqui são artigos que eu li, que se vocês quiserem, eu passo a fonte, né? São artigos até do Centro White, né, que nós temos aqui, ok? Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Gente, tá tudo certo aí? Caiu não? Não caiu não, né? O meu celular caiu aqui. Ah, tá. Perdão. Tá tudo certo. Desculpa, gente. Meu celular aqui deu pane. Eu pensei que tinha dado pane na live aqui. Vamos voltar aqui. Voltar. Beleza. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos falar sobre o papel dos dons espirituais. No caso, a profecia, né? Nos escritos de Ellen White. Tá? Qualquer dúvida, manda perguntinha para nós aí. A existência da Bíblia não tornou desnecessário a contínua presença e direção do Espírito Santo. Entende? Então, assim, nós adventistas, na teologia, nós somos continuistas.
Ou seja, nós acreditamos que mesmo quando o último profeta, João, quando ele morre, ainda o Espírito Santo continua atuando sobre todos nós, tá? Sobre a igreja, orientando, né? Você vai lá em João capítulo 16, você vai ver que Jesus fala que o Espírito Santo viria e que ele iria fazer a gente conhecer as coisas, todas as coisas, inclusive toda a verdade, tá certo? Então nós cremos que os dons espirituais, eles continuaram, não cessaram com João, tá? Existem movimentos religiosos que acreditam que não, os dons espirituais cessaram com o último apóstolo João, mas nós acreditamos que continua. O que mais? Ao contrário, Jesus prometeu aos seus seguidores o dom do Espírito Santo para aclarar a palavra, aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Veja, se você entra num quarto escuro, né? Vamos supor, a palavra de Deus é escura, quarto escuro. E aí você pega a lanterna, né? Aí eu quero dizer, aparece aqui, apareceu, a lanterna. A lanterna é como se fosse o espírito de profecia. Tá certo? Os dons espirituais. E aí, quando você liga a lanterna, você começa a observar o quarto escuro, que agora já não é mais escuro, ele está claro, tá certo? Então, o fato de você iluminar o quarto escuro, você não acrescentou nada no quarto. O que tinha no quarto já tem. O que o espírito de profecia, a lanterna faz, é iluminar aquilo que já está lá, tá certo? Então, nada que o espírito de profecia não pode acrescentar nada no quarto que já não esteja lá no quarto. Entende? E também não pode tirar, ok? Uma vez que a consistência é um atributo da divindade, e uma vez que foi o Espírito Santo que originalmente inspirou a Bíblia, é impossível que o ensino do Espírito Santo através dos dons do Espírito fossem contrários ao que a Bíblia diz. Tá certo? O Espírito Santo não foi, não é e nunca será dado a fim de sobrepor-se à Escritura, porque a palavra de Deus é a norma pelo qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Então, vocês têm que colocar a Bíblia num lugar e o Espírito de profecia em outro, né? Aquilo que já foi revelado é aquilo que o Espírito Santo vai trabalhar para poder levar os crentes à revelação que anteriormente já foi revelada. Claro, tem coisas na Bíblia que com o tempo o ser humano vai compreendendo melhor e aquilo vai se abrindo. Não é que é uma nova luz, mas é uma compreensão mais ampliada que o Espírito Santo faz, ok? Muito bem. E quinto, os testemunhos foram dados apenas porque o homem negligenciou a Bíblia e os testemunhos o encaminharam de volta a ela, como eu falei para vocês, tá? Eles não são dados como acréscimo à palavra de Deus e eles não devem tomar lugar da palavra de Deus, ok? Então, isso é importante. Só um momento aqui, gente. Bom, voltei aqui. A minha cachorra estava me atrapalhando aqui, tá? Muito bem. A Tereza Cristina está com a gente. Boa noite, querida. Vamos continuar aqui. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá. Entendendo as diferenças. Então, vamos lá. Autoridade. Dentro da chave da autoridade, nós temos o quê? Nós temos ela como validadora. Então, é a Escritura. A Escritura, ela tem autoridade. Ela serve como validadora. Ela valida as doutrinas, valida a regra de fé, tá? A Escritura. Então, dentro da autoridade, existe a questão da validação, e isso é com as Escrituras. Tem na Bíblia, assim diz o Senhor, está escrito, é regra de fé. Não está escrito, não é regra de fé. Não tem princípio na Bíblia, não é regra de fé. Ok? Muito bem. Mas também temos algo que a Escritura valida, né? Então, o termo validada, né? Então, Ellen White se encaixa aqui, abaixo da validadora, né? Da autoritativa, não, autoritária, não, autoritária também, autoritativa, acho que é mais bonito, né? Então, as Escrituras validam o dom profético. Então, ela é validada pela Escritura. Então, ela é submissa às Escrituras, tá certo? Então, o que você encontrar nela, ela falando, tem que ter nas Escrituras fundamento. Se não tiver, tá bom? Muito bem. E temos algo que agora é algo que é relativo, né?
algo que a Bíblia também ela não valida como uma verdade absoluta, posso dizer assim, né? Que é a tradição, a cultura, costumes, experiências locais e temporais, tá? Então, dentro desse escopo aí que você está observando na tela, você tem que seguir esse padrão. A Escritura como autoridade, Ellen White sendo validada pela Escritura, e temos algo na autoridade que é relativa, né? Por exemplo, tradição, de costume, de vestimenta, de comportamento, né? Algo que é relativo. E tem lugares em que é bem aceito e tem lugar que não é bem aceito. Não é um princípio, ok? Vamos lá, então. O que mais? Olha só que interessante. Nós temos aqui, dentro desse quadrado, nós vamos ter o mesmo nível de inspiração. Dentro do mesmo nível de inspiração, nós temos a Bíblia como um todo, 66 livros canônicos, nós chamamos de cânon, cânon significa regra, né? São 66 livros. Então, dentro da Bíblia, que está no mesmo nível de inspiração, nós temos os profetas canônicos. Quem são os profetas canônicos? São profetas que escreveram livros da Bíblia. Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Paulo, profetas que escreveram a Bíblia, são profetas canônicos, tem livros na Bíblia. Está no mesmo nível de inspiração, tá? Junto com eles tem os profetas não canônicos, que também estão no mesmo nível de inspiração. Ou seja, quem inspirou Isaías, que escreveu o livro de Isaías e que está na Bíblia, também inspirou o profeta Natã, né, que corrige Davi, que não tem livro na Bíblia. Tá? O mesmo espírito, a mesma inspiração, do mesmo nível que inspirou Moisés, que escreveu lá o Pentateuco, é o mesmo espírito que inspirou João Batista. João Batista não tem livro na Bíblia, ele é considerado um profeta não canônico, mas o grau de inspiração é o mesmo, tá? Então, nesse processo, Ellen White se encontra. Ela é uma profetisa não canônica, não está na Bíblia. Mas o fato de não estar na Bíblia, nós, adventistas, através de testes, nós comprovamos de que Ellen White ela tem o mesmo grau de inspiração de todos os profetas canônicos e não canônicos. Ok? Agora começa a fazer uma diferença. E isso é importante que você entenda aí. Ok? Então vamos lá. Agora, com relação à autoridade normativa, ou normativo, né? Nós temos a Bíblia, os 66 livros, e dentro dela, os profetas canônicos. Então, toda a Bíblia, todos os profetas canônicos que escreveram, eles têm autoridade. Eles têm autoridade, estão acima. É a regra de fé. Os 66 livros, o que Isaías escreveu é norma, é regra. O que Moisés escreveu é norma, é regra. O que João escreveu é norma, é regra. Agora, o que não está escrito na Bíblia já não é autoridade e norma. Olha só. Porque ela é submissa a essa autoridade. E quem se encaixa? Então, vamos lá. Os profetas não canônicos, Natã, que não tem nada escrito. Então, o que nós não temos nada, né, escrito que ele escreveu de revelação, mas temos histórias dele lá. E isso entra a questão de Ellen White. Então, veja, existe o mesmo nível de inspiração, porém existe diferença de autoridade, porque a Bíblia está acima dos escritos de Ellen White. Ellen White é submissa ao que diz a Bíblia. Entende? Isso é importante. Nível de inspiração, o mesmo. A autoridade, Ellen White está abaixo da Bíblia. Então, ou seja, nós não podemos dizer que Ellen White é mais inspirada que a Bíblia, que não, está no mesmo nível. E não podemos dizer que de autoridade a Ellen White sobrepõe a Bíblia. Né? E é um problema, gente, que acontece hoje. Porque nós estamos nos últimos dias e existe uma vibe, né, posso dizer assim, de muitos adventistas, por estarmos nos últimos dias, por Ellen White ter se levantado nos últimos dias, então pessoas entendem o seguinte, que por ela ser profeta dos últimos dias, nosso profeta contemporâneo, posso dizer assim, ela está em grau de autoridade mesma da Bíblia, e não é assim. Nós temos que tomar cuidado. Para explicar melhor, eu tenho outro gráfico aqui. Como enxergar o dom profético? Como você deve olhar o dom profético? Tá? Fanáticos, quando olham, eu usei até uma palavra forte, tá? Fanáticos, quando olham para o dom profético, eles vão enxergar como leis e normas. E talvez isso possa estar te provocando agora, tá bom?
Então, por isso que eu falei, ouça e assista isso com espírito de oração, tá? Se questione, se tiver dúvida, então me procure. Então, os fanáticos vão olhar o espírito de profecia como lei e norma. Se está em Ellen White, é norma, é lei, porque foi inspirada por Deus. Olha aí a pegadinha, lembra que eu falei? O que é norma e leis para nós? O que está escrito na Bíblia. Ellen White é normas e lei? Depende. Se tem princípio que está na Bíblia, se é algo realmente relacionado ao que está escrito na Bíblia, ok. Agora, o que ela está falando não tem base, então a gente tem que olhar, tomar cuidado para não interpretar como uma lei e uma norma. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, tá? Muito bem, então aqui a Josmeire. Boa noite, querida, seja bem-vinda. E também a Ana Paula, tá? Que bom ter vocês aqui. Bom, existe agora o outro extremo, que são os liberais. Os liberais, quando olham para os escritos de Ellen White, e sabe o que eles dizem? Ah, são conselhos. A gente... Não, são conselhos. Você quer seguir, você segue. Não, é conselho. Né? Igual o pai educando um filho, são conselhos. E isso é o outro extremo, gente. Não é bem assim. Porque conselhos de Deus, gente, é algo extremamente importante. Tá certo? Um conselho de um amigo, né, de um pai, a gente já entende que é algo bom, né? Conselho é algo bom. Agora, conselho vindo de Deus, orientação profética, gente, isso é mais do que bom, tá? Então, isso é para mexer com a gente. Mas entenda que a gente não pode ter apenas como algo assim, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço, não vai ter problema nenhum, tá? Não é bem assim, tá? Não podemos sair de um extremo para fanático e para ir para liberal. Agora, pastor, então como devo enxergar o dom profético? Então eu quero propor esse equilíbrio aqui, tá? Eu quero propor como um GPS, um guia do ideal de Deus para os últimos dias, tá? Leia os escritos de Ellen White como sendo um GPS que te indica o caminho, né? É a mesma coisa assim, ó. Por exemplo, eu estou com vocês ali, aí eu aponto, né? Eu pego o meu dedo e falo assim, gente, olha para lá, olha lá o carro. Aí todo mundo vai ficar olhando para o meu dedo ou para o carro que eu apontei? Claro, vocês têm que olhar para o carro. O foco de eu apontar para o carro é para vocês olharem para o carro. Mas acontece que muitas pessoas, em vez de ficar olhando para o carro, olham para o dedo. Em outras palavras, Ellen White aponta para a Bíblia. E as pessoas, em vez de ir para a Bíblia, ficam no dedo. Ficam em Ellen White. Ok? E não é bem assim. Tá certo? Tudo bem, gente? O Diego está com a gente aqui, dando boa noite. Jerusa, pastor, estamos aqui, pastor, gratos pela vida e pela saúde. Ok, Jerusa, Deus abençoe. Tá? Muito bem, continuando. Então, conclusões prévias até agora. Vamos lá, rapidinho. A Bíblia é a nossa única regra de fé doutrinária e não os escritos de Ellen White. Entendeu isso? Isso é o princípio da reforma protestante. Nós, adventistas, acreditamos no sola escritura, somente a escritura, ok? Então, não os escritos de Ellen White como regra de fé, mas a Bíblia. Muito bem, continuando. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê nos dons espirituais e que foi manifestado em Ellen White. Nós cremos isso e aceitamos escritos inspirados por Deus. Uma orientação, um guia do ideal de Deus para nós nos últimos dias. Tá certo? E ela tem feito um papel fundamental para os adventistas, instruindo na questão de alimentação, educação, missão e tantas outras questões, tá certo? Muito bem. Terceiro, não consideramos os escritos de Ellen White como uma adição ao cano sagrado das Escrituras. O cano já foi fechado lá com João, tá certo? Fechou lá com João. Então, a Ellen White é uma profeta inspirada não canônica, ou seja, ela não é regra de fé, porque ela não está dentro da Bíblia. Ok? Continuando. Não achamos que esses escritos têm aplicação universal. Olha lá o detalhe que eu falei para vocês. Os escritos de Ellen White, eles não têm aplicação universal. Vou falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia tem aplicação universal? Tem. Tem. Esse é o poder da Escritura. Agora, Ellen White não tem aplicação universal. Tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Universal, como a Bíblia, mas que foram escritos particularmente para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é importante, tá? Às vezes, muitas vezes a gente quer pegar aquilo que é nosso, né, e colocar para as pessoas, né? Em vez de a gente trazer a pessoa,
apresentar Cristo, a pessoa se apaixona por Jesus, conhece a doutrina, conhece tudo, conhece Ellen White, aí então vai entendendo, compreendendo e aceitando. Então, muita gente vai lá e joga textão de Ellen White, e joga a pessoa, mas quem é essa mulher? Não entende e acaba causando mais transtorno, né? Muito bem. Vamos continuar aqui. Confusões do entendimento profético. Agora eu vou fazer um exercício com vocês, né? Existe um livro chamado Conselho sobre Regime Alimentar. Excelente livro. Um excelente livro, porque ali é uma compilação de tudo que Ellen White falou sobre saúde, tá? Mas, porém, todavia, entretanto, eu já li esse livro, e quando eu li a primeira vez, sem entendimento, eu fiquei assim, eu fiquei assustado, porque eu olhava para a minha vida, olhava para aquilo que eu estava lendo, e dizia o seguinte, eu não tenho chance, nossa, eu fazer isso aqui, nossa, não tem condição, né? Então, veja, para cunho de conhecimento do que Ellen White pensa, o que a igreja pensa sobre reforma de saúde, o livro Conselhos sobre Regime Alimentar é excelente. Mas é um livro que a gente não pode tomar como regra de fé, tá? E como algo universal. E eu vou tentar agora mostrar agora para vocês como a gente tem que observar isso, tá certo? Talvez você aí esteja aí me assistindo e já leu esse livro, né? É um livro, assim, fantástico. Ela fala verdades, revelações, assim, tremendas sobre a alimentação e algo que é o ideal de Deus. Só que a gente começa a observar isso e por não ter sido um livro em que ela escreveu do começo ao fim, mas são partes de cartas que ela mandou para vários lugares e só foram colocados tópicos, então existe muita informação de bate-pronto. Então não existe um contexto em que ela fala aquela mensagem, e aquilo fica muito assim, agressivo, né? E pessoas que leem acabam levando de uma forma assim muito rígida. Então vamos tentar colocar os pingos nos is aqui, tá certo? Olha o texto que ela diz no Conselho sobre Regime Alimentar, página 425. Olha só que interessante. Beber chá e café é pecado. Ó, é bem incisiva, é pecado. Aí ela explica, uma condescendência prejudicial que, como outros males, prejudica a alma. Esses queridos ídolos criam uma excitação, uma ação mórbida do sistema nervoso, e depois que a influência imediata de seu estímulo passa, ele cai abaixo do normal, apenas na medida em que suas propriedades estimulantes se revelam acima do normal. Então, se você for lá no Conselho sobre Regime Alimentar, você vai encontrar esse parágrafo, especificamente esse, tá? Só que esse parágrafo foi retirado de uma carta, né, a carta de 44 de 1986, né? E existe um contexto. Então, veja, a princípio, quando eu leio aqui, é uma verdade muito assim, poxa, beber chá e café é pecado. Puxa, estou bebendo café, estou pecando. Então, assim, a gente tem que tentar encontrar na Bíblia uma referência, um princípio. Você vai na Bíblia e você não vai encontrar que café é pecado, tomar café é pecado. Você vai encontrar? Não tem. E aí, como fazer isso? Ellen White está mentindo aqui? Ou eu realmente é pecado e eu não posso tomar? Então, veja. Perceba que ela está falando aqui, ó, esses queridos ídolos, né? Ela está falando de coisas que são alimentadas, né? Um ídolo. O que é um ídolo? Tudo que você coloca à frente, acima de Deus, né? Eu vou ler agora o texto completo, né? Que aparece na carta 44 de 1986. Então perceba do que ela está falando aqui. Então ela diz o seguinte: este é o trabalho que precisa ser feito neste país. Ela está falando sobre a construção de um sanatório, de um hospital, né? Olha o que ela fala. A ignorância prevalece, e todos precisam estudar para adquirir conhecimento, para que possam transmitir conhecimento por preceito e exemplo. O apetite pervertido foi satisfeito. Então, o apetite aqui é o ídolo que ela está falando aqui. Tá? Então, as pessoas estão atendendo, colocando o apetite como um ídolo. E tudo que você coloca como ídolo, ela se torna o quê, gente? Pecado. Então, agora ela vai chamar atenção para o chá, ela entra com o assunto do chá e do café, que é pecado, porque ela está falando do apetite, que são ídolos. No caso, o que são ídolos aqui?
o café e o chá. Poderia ser outra coisa? Poderia. Poderia ser a televisão. Ela poderia falar assim, assistir televisão é pecado. Então, mas qual é o contexto? Ela está falando sobre ídolos, né? Pessoas que têm um apetite pervertido. Olha só o que ela diz depois do que nós lemos aqui. Ela diz assim, queremos um sanatório. Olha lá, o hospital que eu estou falando. Não para vender drogas. Olha aqui, porque existia o conceito, né? O conceito de tratamento tradicional, né? Com drogas. Mas para educar nosso semelhante a deixá-los em paz. Comendo e bebendo para a glória de Deus, evitaremos muitas doenças. O exercício adequado, combinado com o esforço mental, será uma grande bênção. Então, ela está tentando tirar esse tipo de medicamentos que não são tão... porque, veja, remédio, gente, vocês sabem que remédio não cura, remédio remedia. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando você alimenta o teu apetite e torna ele como um ídolo, e toma café no seu bel prazer para alimentar um apetite pervertido seu, isso você está pecando. Mas, pastor, não tem na Bíblia que beber café é pecado. Eu sei, mas tem na Bíblia que nós não devemos colocar nada acima de Deus, isso é um princípio, e também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, tudo que eu colocar acima de Deus, que é prejudicial ao meu corpo, eu estarei pecando. Entende o que eu estou dizendo? Então, a gente muitas vezes pega o café e diaboliza o café. Só que esquece que existem centenas de outras coisas que também prejudicam a nossa saúde, que colocamos como ídolos. Entende? Então, eu quero que você amplie o seu conceito aqui de café e chá, porque naquela época, para aquela situação que ela estava falando, o chá e o café era bebido como uma forma de alimentar o prazer, tá? E isso não era saudável. Então, ela diz, é pecado, quando você coloca o teu gosto acima do teu bem-estar, entende? Você torna ele um ídolo, ok? Então, o que mais que a gente pode dizer aqui? Outro princípio, refrigerante, e tantas coisas. Aí a gente pode aumentar umas centenas, um leque, né? Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é esse princípio, tá? Agora entenda o seguinte, então eu não posso beber café por causa da cafeína e tal. Ó, entenda o seguinte, quando o teu corpo está em equilíbrio, você não precisa de nenhuma droga. Você não precisa tomar café estimulante. E é o que ela sempre fala no livro. Agora, se você está doente, querido, se você está desequilibrado e você precisa equilibrar novamente seu corpo, existem situações e meios. E uma das alternativas são os remédios. Agora eu digo para vocês, os remédios são as melhores alternativas? Depende da situação. Tem situação, por exemplo, quimioterapia. É algo saudável? Não. É terrível para o corpo. Mas para fazer o tratamento do câncer, você precisa da quimioterapia. Agora, dizer que tomar quimioterapia é pecado? Peraí. Eu estou com uma mega dor de cabeça. Eu estou numa situação aqui, eu estou no trabalho, estou com dor de cabeça. É pecado tomar um comprimido que tem cafeína? Cafeína? Café? É pecado. Perceba, quando a gente não compreende o todo da revelação, a gente começa a criar leis e normas de uma forma assim, grotesca. Ok? Entenderam aqui o conceito? Estão comigo aqui? Se tiver, dá um okzinho aqui. Eu só quero clarificar essa ideia, tá certo? Então, aqui poderia não só entrar café como chá, né? Aqui no contexto ela está falando de abrir um sanatório e fazer um tratamento saudável, evitando isso daqui que as pessoas estavam usando para o seu bel prazer. Poderia ser qualquer outra coisa que também prejudica o nosso corpo e que a gente alimenta um apetite que é contrário às leis de Deus aí. Vamos lá, vamos seguir aqui. Olha só o que ela diz aqui, ó. É certo que nem chá, nem café, nem carne, olha lá, entrou a carne agora, sejam servidos em nossos hospitais. É verdade, ok? Eu estou falando dos nossos hospitais. Para muitos, isto é uma grande mudança e rigorosa privação. Forçar outras mudanças, como seja a do número de refeições por dia, é provável, em alguns casos, causar mais danos do que bem. Então, ela mesma está falando assim que realmente nós não devemos servir nos hospitais carne, né, nem chá, nem café.
mas quando a gente faz uma mudança, né, pode causar mais danos do que bem. Então são situações. O ideal qual que é? Não tomar chá, não tomar nenhum tipo de estimulante e não comer carne. É o ideal de Deus. Mas tem situações e situações. Tá certo? Vamos lá. Então comigo aqui, beleza. Obrigado aí, Neves, pelo retorno, Flavinha, ok. Continuando aqui, mais um texto, tá, para trazer calma ao teu coração. Veja, eu estou tentando, eu quero mostrar o ideal de Deus. Qual é o ideal de Deus? Para que você não fique pensando que o pastor é liberalzinho aqui. O ideal de Deus, filho, é que você seja vegetariano, querido. Seja vegetariano. Esse é o ideal de Deus, tá certo? E eu vou falar um pouquinho no final, mas só para acalmar o teu coração, para dizer aqui que o pastor está indo contra os escritos, né? Eu teve uma vez que eu falei sobre isso na igreja, um ancião veio e me entregou a chave da igreja. Falou assim, ó, o senhor cuida, porque tudo que eu preguei, que carne é pecado, comer carne, o senhor vem falar aqui, o senhor estragou tudo, então tô a chave da igreja. Coitado, era um fanático legalista que, coitado, precisava de mais de compreensão, né? Mas vamos lá. Olha o que ela diz. Dizem os pobres, quando lhes é apresentada a reforma de saúde, diz o seguinte, o que os pobres dizem, né? Que comeremos nós? Não nos é possível adquirir os substitutos da carne. Quando prego o evangelho aos pobres, sou instruída a dizer-lhes que comam a comida que é mais o que, gente? Nutritiva. Tá certo? Então, veja, se Ellen White não tinha que ficar falando do que você deve comer ou não, quem somos nós, né, que não somos profetas, para ficar se intrometendo no que os outros estão comendo, tá? Lembra do princípio que eu falei? Examinar-se a si mesmo? Tá? Não fica examinando os outros não, querido, tá? Não lhes posso dizer, vocês não devem comer carne. Olha só, ela falando que ela não pode dizer que eles não devem comer carne, ovos ou leite ou nata. Não devem usar manteiga no preparo do alimento. Então, ela não deve dizer isso. Agora, olha o que ela diz. O evangelho deve ser pregado aos pobres. E não chegou ainda o tempo de prescrever o regime mais rigoroso de banha, manteiga ou alimentos carnes. Tá, banho aqui, gente, não é banho de porco, tá? Não tem nada a ver. Carnes. A habilidade deve aliar-se à simplicidade. Para isto fazer, as mulheres devem ler e então pôr pacientemente em prática aquilo que leem. Então ela fala assim, ó, que não chegou o tempo ainda de prescrever um regime mais rigoroso. Aí você pode estar pensando assim, nossa, pastor, já passou, já está na hora. Ok. Então nós temos que fazer isso. Temos que instruir a nossa igreja, o nosso povo a comer melhor. Sem dúvida, apoio vocês. Só que existe um lugar para fazer isso. E eu vou adiantar aqui para você. Falar de comida e bebida no púlpito não é evangelho. Então, assim, querido irmão, faço um apelo para todos os líderes que estão aqui, todos que pregam o evangelho, quando subir no púlpito, não fique pregando comida e bebida. Esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho. Faz parte do evangelho? Faz parte. Mas no púlpito não se deve pregar o que deve comer ou não comer, tá? Deve-se pregar a graça, salvação, o juízo. Ah, mas como a gente vai falar sobre alimentação, pastor? Opa, tem momentos certos e momentos adequados para ser falado, onde a mensagem será bem mais aceita do que se você ficar lá no púlpito dizendo, se você comer isso está pecando, você é pecado comer isso, a pessoa sai destruída da igreja. Você, eu sou um pecador miserável, eu não tenho jeito, para que eu vou vir na igreja? Tá? Continuando. Vamos lá. Olha o que ela diz aqui, de novo, ó. Leites, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimentos carnes. Mas como assim? Ué, não são derivados de animais? O vegetariano não come derivados de animais, né? Por que ela está falando isso? Aí eu vou explicar. Eu estou com um livro aqui, gente, que é da igreja, tá? Olha aqui. Chama a Enciclopédia, aqui, Enciclopédia de Ellen White. Olha o que ela entende como vegetarianismo. Estou lendo aqui na página, no tema vegetarianismo, na página 1353, é um livro oficial da igreja, e olha que ela fala sobre vegetarianismo, o que ela pensa, acredita sobre vegetarianismo, né? E a gente, muitas vezes, faz anacronismo, né? A gente pega o conceito de vegetarianismo hoje e acha que é o mesmo do tempo dela. Então, vamos lá. Em 1894, em resposta à pergunta de uma mulher não adventista, Ellen White escreveu com otimismo acerca dos adventistas do sétimo dia. Então, o que ela escreve? Ela diz o seguinte, todos são vegetarianos. Ela falando assim, sobre os adventistas, né? Todos são vegetarianos.
Muitos se abstêm totalmente do uso de alimentos carne, ao passo que outros o usam apenas de maneira muito moderada. Ué, ela fala que todos são vegetarianos, mas uns não comem nada e outros esporadicamente. Ué, aí o autor aqui explica, né? Para ela, vegetariano era alguém cuja prática costumeira era não comer carne, mas não necessariamente um abstinente por completo, ok? Então, assim, eu que não como carne todo dia, como esporadicamente, eu, segundo Ellen White, eu sou vegetariano, ok? Então, só para você entender o conceito. É que hoje nós temos aí uma moda fitness, uma moda vegana, né, que classifica coisas que nós não pensamos dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Em alguns casos, o uso dos ovos é benéfico. Não chegou o tempo de dizer que o uso de leite e ovos devam ser totalmente rejeitados. Pode ser que seja hoje, pastor, o tempo? Pode ser. Hoje você vê que realmente a nossa alimentação tá... Ó, gente, até a água que a gente bebe, tá? Nós estamos assim... Por isso que eu falo, gente, é tudo pela graça de Deus. Faça o seu melhor, coma aquilo que é melhor, nutritivo, e deixa que Deus se encarregue do resto, tá bom? Eu conheço pessoas que foram vegetarianas a vida inteira, restritos, e morreram de câncer. Mas aí, pastor, opa, ele fez a parte dele, façamos a nossa também, ok? Não quer dizer que você ser vegetariano, você vai viver eternamente saudável, não é bem assim, né? Hoje nós temos câncer, não é só pela alimentação, mas é hereditário e também alguns especialistas dizem até pelo ambiente que nós vivemos, tá? A gente adquire cânceres e doenças. Muito bem. Há famílias pobres cuja alimentação consiste grandemente em pão e leite. Tem pouca fruta e não se podem permitir comprar os alimentos substitutos da carne. Tá? Pessoas pobres. Talvez seja o caso seu, talvez não seja. Talvez eu estou falando para alguém que tem a condição de realmente substituir a carne e tanto outros alimentos por coisa saudável. Não faz isso por preguiçoso, porque gosta de comer e não quer mudar. Então aí nós temos que rever esse conceito aí, tá bom? No ensino da reforma de saúde, como em toda outra obra evangelística, olha lá, temos de ir ao encontro do povo onde esse se encontra, até que lhes possamos ensinar a preparar alimentos segundo a reforma de saúde. E é aqui que eu falo. Não adianta a gente ir lá dizer no púlpito, não pode comer isso, não pode comer isso, é comer isso, é pecado, fazer isso, não pode, não cuidado com isso, é porque a mussarela tem não sei o quê, e que tem um pigmento, e o leite é deletério, e não sei o que, a carne, porque tem o sangue. E não adianta nada você fazer isso, vai trazer um transtorno total. Agora, se você tiver momentos onde você educa, tem reuniões, ensinando, explicando, tal, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a segunda reforma de saúde, apetitose, nutritivos, ao mesmo tempo que o povo, que pouco dispendioso, não estamos na liberdade de apresentar as mais avançadas proposições quanto ao regime da reforma de saúde. Então, assim, nós temos que fazer as coisas bem orientadas, né? Trazendo esperança para o povo, não deixar o povo aí desesperado, né? Por que eu estou dizendo isso? Recentemente, nós recebemos um irmão em nosso distrito, em que eu vi assim, eu assisti a mensagem dele, e vi que realmente a intenção dele era muito boa. Não tiro, não julgo o irmão, de maneira alguma. Mas, por exemplo, ele dizia assim que a mussarela, comer mussarela é pecado, porque tem coisas de porco, né, na mussarela. Então, isso é uma afirmação muito perigosa, né? Porque não são todas as mussarelas que são coalhadas como eram coalhadas anos atrás, né? Que usavam tripa de porco e coisa parecida, né? Hoje existem outros processos químicos que não se utilizam o porco, né? Com relação à carne, né? Que come toda a carne que a gente compra no açougue tem sangue, né? Que tem que ser do processo kosher. O processo kosher, gente, kasher, né? Para alguns dizem assim, que os judeus comem só carne se for o processo kasher ou kosher, que é a carne totalmente seca, tirado todo o sangue, né? Depende como você pensa sobre a questão do sangue, né? Quando o animal é morto, o sangue ele é escorrido, né? Mas fica na carne, aquele vermelhinho do sangue e tal, e ali é pecado comer aquilo lá. Então, algumas pessoas que eu já conversei sobre isso, especialistas em carne e alimento, dizem que aquilo lá não é o sangue, né, próprio, aquilo é um
um sugo que a carne solta mesmo, tá certo? Que não é o sangue, tá? Então, cuidado para afirmar certas coisas, porque é perigoso. As pessoas vão ficar preocupadas, né? Vão se sentir assim, pressionadas, limitadas, pecadoras. E o evangelho, a salvação, não tem que trazer esse peso para a pessoa. Pelo contrário, tem que libertar eles do pecado, né? Claro. Muito bem, continuando aqui. Agora, existe esse texto que as pessoas usam, e eu já usei, né? Eu estou dizendo isso porque quando eu li a Reforma de Saúde, eu fiquei, nossa, eu tenho que mudar a alimentação, e todos têm que fazer isso, estão em pecados. Eu fiquei desse jeito, gente. Eu fiquei, tive muito trabalho para a minha igreja. E eu vou dizer para vocês, talvez eu nunca disse isso para vocês, mas eu já subi no púlpito 2 vezes para pedir perdão para a congregação. Tá? Vou abrir meu coração para você. A primeira vez foi quando eu comecei a dizer que música com bateria é pecado. Ouvir música com bateria é pecado. E eu causei uma polêmica na minha igreja. Fui lá e pedi perdão. A segunda vez foi quando eu comecei a espalhar de que quem come carne não vai para o céu. Tá? De que é pecado comer carne e tal. Porque eu li esse texto. Olha o que o texto diz. Está aqui na cara. Muitos que são agora só meio convertidos, quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Pá! Então eu preciso parar de comer carne. Só que quando você olha para o texto, você vê algo assim que tem... peraí, tem um probleminha aqui. Não é um problema, né? Mas problema em mim, que eu não soube olhar, observar o texto, né? Então qual seria? Olha a palavrinha que faz toda a diferença, que está lá no original em inglês. A palavra muitos, não quer dizer todos. Quem se encaixa nos muitos aqui, pastor? Talvez encaixe você que está me assistindo, que foi orientado, sabe sobre o assunto, tem oportunidade para mudar a sua alimentação e não tem feito. Isso se chama rebeldia. E quando você alimenta a rebeldia contra Deus, não tem como Deus levar um rebelde para o céu. Ok? Então, muitos que são agora meio convertidos. Então, são pessoas que ouviram a mensagem, entenderam, tiveram tempo, oportunidades e não mudaram. E isso acontece, gente, eu posso colocar em muitos que são agora meio convertidos quanto à questão de não fazer exercício físico. Ué, também. Porque exercício físico faz parte da reforma de saúde. Mas o pessoal vai na carne, né? Muitos que são meio convertidos quanto à questão de dormir pouco. Ué, é um remédio que a Ellen White fala, né? Que a gente tem que dormir. Dorme pouco, trabalham que nem louco, não descansam. Então, entenda que a carne aqui, ela salta aos nossos olhos. Claro, ela está falando sobre alimentação, mas é um princípio. Porque na Bíblia... Vou dizer agora para você, na Bíblia não existe nenhum texto que diz que comer carne é pecado. Ah, tem sim, claro que tem. Tem as carnes imundas. Comer carne de porco, comer carnes que são imundas, é realmente uma desobediência a Deus, é pecado. Agora, comer carne que é liberado por Deus, não é pecado. Ah, mas Ellen White fala. Então tá bom, vamos ver o que Ellen White fala, tá? Continuando. Lembrando, gente, aqui eu estou falando sobre os princípios, né? Sobre alimentação, sobre carne, exercício físico. Eu quero fazer um congresso com vocês, eu quero ter momentos de fórum, discussão, diálogos com vocês sobre esse assunto, tá? Então a intenção aqui não é ficar falando mal da carne, o que come, não come, não é isso, tá certo? Mas eu quero abrir a sua mente para você ter um parâmetro, né? Que você examine a si mesmo. Mas peraí, eu não sei nada sobre esse assunto. Opa, você está se examinando, então eu preciso conhecer. Aí eu sei muito sobre isso e não faço nada. Opa, examine-se a si mesmo. Mas não fica olhando por irmão que come, outro que come, né? Não julgueis. Portanto, ninguém vos julgue no que come, de comida e bebida. Lembra do texto? Né? Colossenses. Tá tudo certo, gente? Estão me ouvindo? Tá dando ok? Eu estou terminando aqui, tá? Já demos aí o tempo. Como eu falei, é importante. Não deveis fazer prescrição dizendo que nunca devam ser usados alimentos carnes. Olha lá. Mas educar a mente e deixar aí penetrar a luz. Olha lá. Seja a consciência da pessoa despertada no que concerne a conservação própria e a pureza de todo apetite pervertido. Então você tem que orientar. Quer um documentário excelente para mudar o seu conceito sobre alimentação?
vai na Netflix e assista o documentário Gladiadores. Acho que é Gladiadores? Não, Gladiadores não, Gladiadores. Gladiadores, é de alimentação. Coloca, escreve Gladiadores lá na pesquisa e vai ter lá um documentário espetacular, mostrando quem é vegetariano e quem não é, e qual é a diferença, né? Excelente, excelente. Então trabalhe dessa maneira, dizendo aí e tal, vem de ficar impondo as coisas, né? As pessoas que têm muitos tumores a minar-lhes a vida, né? Tá falando de doenças ali, né? Até câncer, não devem ser oprimidas com a questão de deverem ou não abandonar o uso da carne. A gente não tem que oprimir as pessoas decidem porque ela quer, entende? Cuide-se de não coagir a uma resolução quanto a esse assunto. Não ajuda ao caso forçar as mudanças. Quem somos nós para forçar alguma coisa? Mas prejudicará aos princípios de abstinência da carne. Tá vendo? Se você força, é pior. Façam-se palestras na sala de visitas. Olha, não está falando no púlpito, né? Na sala de visitas. Eduque-se a mente, mas não se force a pessoa alguma, pois tal reforma feita sob pressão é o quê? Inútil. Inútil. Então, assim, eu entendo a intenção de muitos irmãos que sobem no púlpito para dizer verdades, mas falar a verdade da maneira errada é errado, ok? Então, vamos seguir o conselho de Deus aqui, fazer palestras em salas, em ambientes propícios. Esse é o meu desejo. Eu cheguei aqui há 1 ano e quero trabalhar isso com vocês. Então, precisamos ter momentos onde a gente pode ensinar como ter uma alimentação saudável, né? E não só alimentação, a gente sempre fala do que não é para comer, a gente tem que falar do que é bom para comer e também exercício físico, água, descanso, luz solar, isso é forma de saúde, né? Não é só parar de comer carne. E eu vou dizer a minha ignorância, eu parei de comer carne e falei, agora não como carne. E comecei a comer massa que não doido, comecei a comer glúten, que é um veneno, né? Então, olha só, a gente tentar fazer o que é certo, mas da maneira errada, não dá certo, é inútil. Ok, gente? Então, toma aí, então, Sandrinha, tô aqui, obrigado pelo retorno aí, Nelly, Marisa. Então, terminando, tá? Aguenta aí, rapidinho, gente. Aconselho a todos os comportores, o texto aqui, olha só. Aconselho a todos os comportores, observadores do sábado, evitar comer carne. Ok? Princípio, evite comer carne. É o ideal de Deus, olha o GPS, ideal de Deus. Não porque é considerado pecado comer carne. Opa, ele vai dizendo, não é pecado comer carne. Mas porque não é o quê? Saudável. Olha o ideal de Deus. Olha o ideal de Deus. A criação animal está gemendo, né? Aí tem toda a referência aqui para você achar. Certo? Então, o nosso foco não é a questão de pecado, a questão é o ideal de Deus, tá? Que Deus nos orienta. Vamos tentar viver segundo o ideal de Deus. E, último texto. Não, eu vou pular esse aqui, vou para a conclusão para não... Muita coisa. Então, vamos lá, conclusões. Primeiro, a Bíblia é a nossa única regra de fé doutrinária e não os escritos de Ellen White. Ponto final. Ok? Bíblia, somente a Bíblia. Muito bem. A Igreja Adventista crê nos dons espirituais e que foi manifestado em Ellen White. Acreditamos. Tem o mesmo nível de inspiração, mas não de autoridade. Não consideramos os escritos de Ellen White como uma adição ao cânon sagrado das Escrituras. Realmente, os escritos dela não adicionam a Bíblia. Né? São escritos inspirados por Deus para nos conduzir, que nos apontam. Lembra da expressão do apontar? Para a Bíblia. Então, vá para a Bíblia. Então, se você encontrou coisas em Ellen White que não tem na Bíblia, então você tem que avaliar, investigar se existe princípio no que ela está falando ou não. Então, tudo que nós temos até hoje, que ela falou, são princípios que estão na palavra de Deus, tá certo? Então, tomem cuidado com as nomenclaturas, né, que, como eu falei aí. Tá? Não achamos que esses escritos têm aplicação universal. A Bíblia tem. Como a Bíblia, mas que foram escritos particularmente para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma mensagem linda que Deus nos deu, nós somos privilegiados, gente. Hoje a gente tem dificuldade de pregar sobre Ellen White e os escritos, por quê? Porque a gente não vive. Se nós, adventistas, vivêssemos as mensagens que ela deixou para nós, que são um guia para a palavra de Deus, nós seríamos um povo, assim, extremamente abençoado, saudável, inteligente. Né? Saiu um concurso, sei lá, na USP, em São Paulo, né? Vestibular. Primeiros colocados, Adventista do Sétimo Dia. Saiu um vestibular lá em Minas, na UFRJ, lá. Primeiros colocados, Adventista do Sétimo Dia. Aí a mídia fala assim, mas caramba, só Adventista do Sétimo Dia? Por quê? O que vocês fazem?
Não, nós seguimos os conselhos de Deus. Mas que conselhos? Os conselhos inspirados em Ellen White, que aponta para as Escrituras. Ah, mas eu quero conhecer essa Ellen White. E aí? Conheceria. Muito fácil pregar. Hoje não, a gente tem dificuldade, porque quando a gente vai falar de Ellen White, as pessoas olham, mas vocês nem vivem o que ela fala? Mas o que você está... Então, tá aí. Devemos avançar na reforma de saúde. Isso é um dever do Adventista sétimo dia. Entendeu isso? Devemos avançar. Então, olha a tua vida. Quantos anos você é Adventista e o que você já mudou? Qual foram os passos que você deu? Pastor, eu parei de beber e fumar e comer carne de porco. Cara, esse é o mais básico, né? Então, você tem que crescer, Mas não devemos impor a ninguém essa mudança, a não ser a nós mesmos. Então, querido, pare de ficar falando para o irmão fazer o que tem que fazer. Pare de ficar oprimindo ele. Isso é uma mensagem para você. Eu avalio eu como estou. A minha esposa, problema dela. Se ela pedir uma orientação minha, vou ajudar. Mas eu não tenho que ficar falando para meu filho, não, eu comer isso. Claro, filho, entendo o contexto, né? Tem momentos que você realmente, como um pai, você coloca coisas saudáveis na mesa, né? Mas não vá visitar um irmão e fique falando que está comendo isso, comendo aquilo. Veja, vou dizer alguma coisa aqui para vocês. Eu tenho que falar isso, tá? Eu tenho que falar. Eu fui vegetariano muito tempo da minha vida. Vegetariano no questão estrito, né? Fiz muita caca, né? Muita caca. Achava por ser vegetariano era melhor que os irmãos, né? Só que eu percebi que isso estava me deixando mais pesado, eu estava fazendo errado, eu comecei da maneira errada, né? E outra coisa, eu chegava para visitar pessoas e as pessoas comem carne, né? Eles têm a vida deles, né? E eu estava ficando meio que antissocial. O pastor não come. O pastor chegou, aí eu não fiz nada que tem carne. E eu não quero isso, gente, né? Jesus chegava, ele comia com todo mundo, com todos ali, ninguém tinha frescura de perguntar, Jesus, você come isso, você não come aquilo, né? Ele não constrangia, então eu também comecei a ver, acho que eu estou constrangindo as pessoas, né? Então, assim, eu evito o máximo, mas se chega na casa do irmão, o irmãozinho tem um pezinho de frango, eu que ele tem, eu vou comer o pezinho, vou lamber os dedos do pezinho de frango, né? Apesar de não gostar muito do pezinho de frango, mas vocês estão entendendo? Então a gente tem que ser maleável, entende? O reino de Deus não é comida nem bebida, tá certo? Jesus morreu por pessoas, nos púlpitos da nossa igreja devem ser pregado o evangelho eterno. Lembra Apocalipse 14? A graça de Cristo, o juízo. Comida e bebida, não. Pastor, mas a comida e bebida faz parte da mensagem? Faz parte, mas não é a mensagem. Entendeu? Porém, precisamos, em momentos adequados, instruir nosso povo sobre a reforma de saúde. E nós, pela graça de Deus, vamos fazer isso. Ok? Peço a ajuda de vocês. Penúltimo, o sétimo, leia, estude sobre a reforma de saúde e você entenderá que não é apenas deixar de comer algo, e sim viver de forma equilibrada no aspecto físico, mental e espiritual. Eu não como carne, mas não faz exercício, não toma água, não descansa, não recebe luz solar. Que reforma é essa? É manca, entende? Então, nós temos que trabalhar como um todo, né? Como um todo. E o último, e é o conselho que eu termino, lembre-se que as mudanças começam primeiro com a oração. Tá? E termino aqui. Então, assim, falo com muito carinho para vocês. Obrigado por vocês estarem comigo até esse momento. Precisava falar sobre isso, vou falar mais sobre isso, quero ajudar vocês. É um assunto muito importante. Então, se Deus está tocando teu coração para você fazer mudanças, então, olha só. Então, mude com a ajuda de Deus. Como assim, pastor? Ore. Senhor, muda meu coração. Senhor, eu não consigo comer todo dia, eu tenho que comer a mistura lá, a comida ou a carne, eu tenho isso. Senhor, eu não consigo fazer exercício. Nossa, eu não tenho condição. Senhor, eu não consigo. A gente tem as dificuldades. Ore a Deus, Senhor, me ajude, Pai. Coloca o desejo no meu coração, porque vem do Senhor tanto querer como efetuar. Senhor, opera a obra no meu coração. Me ajude a viver segundo a tua vontade. Me ajude a evitar aquilo que não presta e comer aquilo que presta. E me ajuda a ser luz para os meus irmãos, não um fardo, uma pessoa chata para as pessoas, mas que onde eu estiver, que as pessoas não sejam incomodadas pelo meu jeito de ser. Pelo contrário, que as pessoas sejam alegres ao estar ao meu lado. Ok? Igreja, falo isso com muito carinho, com muito cuidado com vocês e espero, assim, pela graça de Deus, que eu
eu mude, cresça, desenvolva e siga o ideal de Deus. E que você também faça o mesmo, ok? Então vamos começar agora com uma oração? Vamos começar fazendo isso com uma oração. Oremos. Pai bondoso, nós estamos vivendo nos últimos dias e a batalha contra o mal, Senhor, é algo terrível. E essa batalha acontece principalmente na nossa mente. E muitos de nós temos a mente cauterizada, uma mente doentia, que muitas vezes não consegue entender a Tua palavra e entender as coisas. Senhor, nos ajude então, Pai, a ter uma vida saudável, uma vida que contribua para a obra do Senhor, a obra do Espírito Santo em nossa vida. Se estamos atrapalhando a obra do Senhor, então nos ajude, Pai, dá-nos força, mostra aquilo que temos que mudar, nos ensina, Pai. Abençoe a cada um aqui que ouviu essa mensagem, essa palestra, que seja um momento de reflexão e de mudança, Pai, mas com uma mudança de forma significativa, gradual, progressiva. Pai, tira o fardo das nossas costas, né? Esse sentimento de culpa, e nos ajude então a entender o todo, né? E nos ajude a fazer do nosso prato, da nossa vida, né? Uma vida de adoração ao Senhor. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, Pai. Fortalece a tua igreja, nos fortaleça. E nos ajude a viver a tua mensagem, o teu ideal. E louvado seja o Senhor pelos escritos de Ellen White, que tem nos ajudado a compreender a tua palavra. Nós agradecemos e louvamos e pedimos isso. É no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, é o que pedimos. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Então, assim, quando vocês ouvirem alguma coisa, alguém subir um púlpito, falar, então que vocês estejam hoje com um filtro. Entenda o que a pessoa está querendo dizer, tal, se possível, com amor, com carinho, no momento certo, oriente a pessoa, tá certo? Mas não se constranja, né? Não se sinta culpado, não se sinta o pior de todos, né? Todos nós temos aí que crescer, e vamos crescer pela graça de Cristo, não pelas nossas obras. Teremos esforço? Ok, mas Deus vai nos dar força, ok? Boa noite, Deus abençoe. Ai, valeu, cansou agora, né? Bom descanso para vocês.